Bom, pessoal, hoje eu estou trazendo aqui um pouco do conhecimento sobre essa espécie que quase foi extinta de vez. O nome dessa espécie é o diabo da Tasmania. Chegou a ficar extinto. O diabo da Tasmania não foi totalmente extinto, mas desapareceu do continente australiano há cerca de 3.500 anos, devido principalmente à introdução do dingo. Atualmente a espécie sobrevive apenas na ilha de Tasmania, sendo considerado um animal em perigo e ameaçado por uma doença cancerosa, contagiosa, que provoca tumores faciais da espécie. Devido a esse fato ocorrido, acredita-se que a introdução do dingo, um cão selvagem, tenha sido o principal fator para a extinção do diabo da Tasmania no continente australiano. Quando ocorreu esse problema, o desaparecimento do diabo da Tasmania do continente ocorreu há aproximadamente 3.500 anos, coincidindo com a extinção do tiracino, que é o tigre da Tasmania, na mesma região. A situação atual e com as ameaças, o diabo da Tasmania só pode ser encontrado na ilha de Tasmania, que tem o mesmo nome da espécie, que é um estado da Austrália. Com isso foi montada uma força-tarefa para salvar a espécie, completamente de extinção. A reintrodução recente foi em 2020. Um grupo de diabos da Tasmania foi reintroduzido numa reserva no continente australiano, marcando seu regresso após milhares de anos da espécie. O diabo da Tasmania é um marsupial carnívoro da família Dairae. Anteriormente estava presente em toda a Austrália, mas com o tempo, quase com a sua extinção, quase essa espécie se acaba. Agora ela está confinada numa ilha de Tasmania. Para vocês entenderem melhor, ela não foi completamente extinta, definitivo, Foi uma boa parte e recuperou, com a conservação e cuidados, pela lei, de recuperar essa espécie. Então hoje essa espécie é concentrada em uma ilha que é o mesmo nome da espécie, Tasmania. Tasmania é o mesmo bicho do desenho animado, agressivo. Tem uma mordida poderosa graças à sua forte mandíbula, os dentes enormes e a grande abertura da boca. Ao abocanhar uma presa, consegue até esmagar os ossos. Além disso, emite grunhidos de altos e produz sons bem estranhos que aparecem latidos. Por lei, essa espécie está protegida desde 1940. É protegida pelo governo da Tasmania para ajudar na sua recuperação. A reintrodução na Austrália. Há projetos de reintrodução do diabo da Tasmania no continente australiano, que podem ajudar a recuperar a espécie e também controlar a população de predadores introduzidos, como raposas e gatos selvagens. Na época da espécie ficar quase extinta, foi uma doença. A espécie, nessa época estava ameaçada de extinção por uma doença tumoral facial do diabo da Tasmania. É um tipo de câncer contagioso que se espalha através de mordidas e causa feridas graves na face do animal. E com esse impacto, a doença tem um efeito devastador, provocando uma queda drástica nas populações do diabo da Tasmania, o que eleva um risco de extinção da espécie, se nenhuma medida fosse tomada na época. Então, com a legislação do país e lutando para não perder a espécie, então foi criada uma boa parte em cativeiros e introduzido agora nessa parte da ilha Tasmania, salvando a espécie, que quase foi extinta. Não há um número exato recente, mas a população de diabos da Tasmania é estimada a cerca de 15 mil a 25 mil indivíduos. A espécie está se recuperando da ameaça de extinção.
pois ela corre, né, um grande risco, né, sério de desaparecer do planeta. Então por isso esse combate, essa luta com essa espécie, para poder recuperar, né? Então, num total mais ou menos entre 15 mil a 25 mil espécies do diabo da Tasmania. A parte boa de tudo isso é sinais de esperança. Estudos recentes sugerem que a transmissão da doença está diminuindo, possivelmente devido à menor densidade populacional e às mudanças de comportamento do animal, o que pode ser um sinal positivo para a recuperação da espécie. Uma pequena observação: o diabo da Tasmania não é perigoso para os humanos. É muito mais propenso a comer animais mortos ou caçar presas menores, como insetos, lagartos, do que atacar pessoas. Embora tenha uma das mordidas mais fortes entre os mamíferos e que possa causar ferimentos graves se for atacado. O animal é noturno, agressivo e assustador, apenas quando disputa comida com outros diabos, não com humanos, porque o diabo da Tasmania não é perigoso para os humanos. Um fato muito interessante é que o diabo da Tasmania brilha no escuro. O diabo da Tasmania brilha no escuro devido a um fenômeno chamado biofluorescência, onde a pele ao redor da boca, olhos e ouvidos absorvem luz ultravioleta e emite uma luz visível azul. Essa descoberta foi feita acidentalmente por um técnico zoológico, embora seja um fenômeno integrante em um dos poucos mamíferos terrestres conhecido por apresentar esta característica. A sua função ecológica ou propósito ainda não é bem identificada e bem específica sobre esse assunto, esse fato, né? À noite, desse brilho, que ele brilha à noite. Essa espécie, o diabo da Tasmania, adulto, geralmente pesa entre 4 a 12 quilos. O peso pode variar dependendo do sexo, saúde e alimentação do animal. As fêmeas, por exemplo, detêm a ser menores, com um peso máximo de 6 kg. Esses animais podem correr até 13 km por hora, o que lhe dá uma boa chance de chegar em segurança a um esconderijo. Esses animais são mamíferos solitários, no entanto, eles têm a reputação de serem agressivos. Você provavelmente conhece o diabo da Tasmania, do popular, né, do desenho animado Pernalonga. Outro fato interessante é que o diabo da Tasmania é bravo, referencia o seu temperamento feroz, agressivo, especialmente durante a alimentação, quando rosna, ruiva e mostra os dentes para devorar a presa. Olha só esse exemplo agora. Com isso, nessa época, né, os colecionadores europeus pôs esse nome, né, ou chamaram de diabo da Tasmania, pelo seu grito feroz, né? E além disso, os seus sons, né, assustadores. Recapitulando, a origem do nome da Tasmania. Habital. Esse animal é nativo da ilha da Tasmania, um estado da Austrália. Não é encontrado em outras partes do continente. A expectativa de vida desse animal é de 5 a 6 anos na natureza, podendo chegar de 8 a 10 anos em cativeiro. Na natureza, eles têm uma expectativa de vida de 5 a 6 anos, em cativeiro de 8 a 10 anos. A longevidade desses marsupiais é afetada por diversos fatores, incluindo a dieta e a presença de doenças e o ambiente em que vivem. Agora tem um fato muito interessante, né, e importante.
A mãe, né, que é a diabinha da Tasmania, dá à luz de cerca de 20 a 40 filhotes numa vez só. No entanto, esses filhotes precisam correr para a bolsa dela, que tem apenas 4 tetas. A época de reprodução dessa espécie, do diabo da Tasmania, ocorre uma vez por ano, entre fevereiro e junho, com o casalamento principal, concentrando-se em março e abril, quando os machos disputam as fêmeas. A gestação dura cerca de 3 semanas, resultando em uma ninhada de até 4 filhotes que desenvolve na bolsa da mãe, competindo por tetas disponíveis. Entre 20 a 40 filhotes, na bolsa só existe 4 tetas de alimentação. Então é uma disputa entre os animais. A fêmea, né, tem entre 20 a 40 filhotes. Com isso, com essa disputa de 4 tetas na bolsa, acabam os outros filhotes morrendo, aqueles que resistirem à luta pela sobrevivência, né? Entre 20 a 40 filhotes. Só existe na bolsa 4 tetas para amamentar. Então é uma disputa entre os filhotes. Aqueles que conseguem resistir acabam sobrevivendo e uma boa parte acaba morrendo. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. É muito importante, coisas do mundo e diversidade. Dá o seu like, o seu comentário. Até a próxima, para o crescimento do canal.